A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a todos vocês aí um excelente domingo, um domingo de paz, um domingo de alegria, de saúde, e que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua vida e a vida da sua família. Amém? Já compartilhei aí nos grupos de WhatsApp da igreja o link desse estudo da EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Então, se você puder, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser uma bênção para a sua vida e para todos aqueles que estarão conosco aqui assistindo e também para aqueles que irão assistir nas redes sociais. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Como eu sempre falo, essa família que foi chamada para uma missão aqui nessa terra, para cuidar de pessoas, ovelhas, famílias, ministérios, empresas, empresários, e cumprem esse chamado de uma forma muito competente e com muita responsabilidade. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana, o Senhor colocou um tema no meu coração, ao qual eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema diz crescimento espiritual. Na minha visão, todos nós precisamos de crescimento espiritual. Amém? Não sei se você compartilha da mesma opinião que a minha, mas nós precisamos de todo dia estar crescendo espiritualmente diante do Senhor, né, para que nós venhamos a crescer ali na palavra de Deus e ser exemplo para as pessoas. E o Senhor me levou ali no livro de Jeremias, no capítulo 29, precisamente no versículo 11, para nós nortearmos esse ensino de hoje, ao qual estamos aplicando ele aqui agora. Amém? Mas, querido, como nós fazemos sempre, vamos entrar agora em um momento de oração, para que o Senhor tome a frente desse estudo, que eu não venha falar nada aqui que saia do meu coração, mas que sim, querido, saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, que o Senhor assume a frente desse estudo. Então, aí onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor para entregar esse momento a Ele. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. Muito obrigado por este dia de hoje. Muito obrigado, Pai amado, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo alimento que chegou à mesa, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Pai, a todos os momentos em nossas vidas, Pai. Quero te pedir agora também que o Senhor tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que tudo que eu venha falar aqui, Pai, saia do Teu coração para o coração dos Teus filhos, Pai. Que eu seja usado aqui apenas como canal Teu, para transmitir aos Teus filhos aquilo que eles precisam ouvir nesse dia de hoje, Pai. É o que eu te peço, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o Senhor colocou um texto no meu coração para que eu pudesse também compartilhar com você, para nós nortearmos esse estudo. E como eu te falei, esse texto está ali no livro de Jeremias, capítulo 29, precisamente no versículo 11. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que esperais. Então, eu acredito que esse versículo que eu li, do livro de Mateus, capítulo 29, versículo 11, você conhece bem esse versículo, né? E foi esse versículo que o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse nortear essa aula com você. Eu gostaria de começar esse estudo de hoje fazendo a seguinte pergunta para você que está aí me ouvindo. Você sabe o que Deus espera de você? Será que você tem consciência do que Deus espera de você aqui nessa terra? Você realmente deseja ouvir a voz do Senhor para receber as respostas que você tanto busca diante dele? Eu acredito que a sua resposta seja sim,
Porque se essa pergunta tivesse sido feita para mim, eu diria sim. Afinal, todos nós queremos isso. O que, irmão Gilson? Ouvir as respostas de tudo aquilo que pedimos e colocamos diante do nosso Deus. É verdade ou não é verdade, meu irmão? Por isso, nesse estudo de hoje, eu vou te mostrar alguns passos muito importantes para mim e para você, para que nós venhamos a crescer espiritualmente diante do nosso Deus e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Mas primeiro eu gostaria, querido, que você entendesse que nenhum ser humano é igual ao outro. Nós precisamos bem entender isso. Às vezes é lançada uma palavra da parte do Senhor e às vezes não tem uma receptividade igual em todo ser humano. Por quê? Os seres humanos, eles não são iguais. Cada um tem suas atitudes, seus procedimentos, seus desejos, seus gostos e a sua maneira de analisar as coisas. Cada um de nós tem a sua própria característica, as suas preferências, as suas qualidades, como também os seus defeitos. Mas eu creio no meu coração e eu tenho esse tipo de entendimento e de visão, que existem duas coisas que todo cristão deveria de ter em comum acordo. O quê? A fé em Cristo Jesus e o desejo de estar no caminho certo na nossa vida espiritual. Então, eu acho que todo cristão deveria ter isso em comum, ter verdadeiramente uma fé em Cristo Jesus e seguir o caminho que ele determina para todos nós. Nós devemos sempre nos perguntarmos, pelo menos eu tenho esse entendimento, se nós estamos indo na direção certa, na direção que o Senhor quer que a gente vá. Como também eu acho que devemos sempre buscarmos entendermos o que Deus está nos dizendo e para onde Ele quer nos guiar e para onde Ele quer nos levar. E, querido, não tem um lugar melhor para encontrar essas respostas que eu e você possivelmente estejamos buscando do que na Bíblia. É na palavra de Deus que nós conseguimos compreender qual é a vontade do Senhor para nós. Veja o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto aqui de Romanos 12, capítulo 2, ele nos reporta tudo aquilo acerca do que nós estamos falando aqui hoje. E quando a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, isso significa o quê? Que o propósito de Deus para todas as coisas, ela reflete o que? A natureza dele. E a natureza de Deus, ela é pura, ela é santa e ela é justa. E a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas através da sua graça, das suas misericórdias, como também através da sua justiça. E, querido, a primeira dica que eu vou te dar, se você quer crescer espiritualmente, mantenha o seu foco em Deus. Essa é a primeira dica que eu te dou nesse dia de hoje. Se você deseja desenvolver a sua fé e descobrir quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida, é preciso que você faça o quê? Que você se desligue um pouco das distrações à sua volta e mantenha o quê? O seu foco 100% em Deus. Me responda com sinceridade. Quanto tempo você se dedicou à oração no dia de hoje? É isso mesmo que eu estou te perguntando. Quanto tempo você se dedicou à oração nesse dia de hoje? E se você ainda não orou, querido, qual foi o motivo tão importante que te impediu de falar com o Pai, de falar com Deus em oração? Pelo menos por 5 minutos. Muitos de nós responderíamos essa segunda pergunta com várias desculpas. Vamos dizer, por exemplo, por causa do trabalho, eu não tirei um tempo para orar ao Senhor hoje porque eu tive muito trabalho, estive muito ocupado. Por causa dos problemas que eu tive em casa ou na minha empresa,
por causa da correria do dia a dia, eu não consegui separar esse tempo para orar, ou qualquer outra coisa que possivelmente nós podemos colocar como resposta diante de uma pergunta dessa. Mas, querido, está na hora de quê? De nós acabarmos com essas justificativas vazias nas nossas vidas e assumirmos o que? Os nossos erros e as nossas responsabilidades e o compromisso de estar sempre em oração diante do Senhor e buscarmos colocar Deus no centro das nossas vidas. Amém? Veja o convite que ele faz a cada um de nós através da sua palavra, que está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Clame a mim e responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então o Senhor, ele só vai fazer essas revelações para mim e para você quando nós nos colocarmos em oração diante dele. Deus quer um relacionamento íntimo com seus filhos. E a oração é a melhor maneira de nós nos comunicarmos com ele. Não tem outra forma. A melhor maneira de eu e você, de nós nos comunicarmos, de nós nos relacionarmos com o nosso Deus, é através da oração. E o Senhor, querido, ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos desejos. E ele tem planos para as nossas vidas. Mas ainda assim eu quero te dizer, ele deseja e espera que eu e você o busquem de todo o nosso coração. Para quê? Para que ele possa responder às nossas orações que colocamos diante dele. Amém, querido? E eu gostaria de te dar aqui uma segunda dica, se você realmente quer crescer espiritualmente diante do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Uma das perguntas que mais ouvimos é essa, das pessoas. Eu acredito que você também já tenha ouvido muito esse tipo de questionamento. Será que Deus está falando comigo ou é uma coisa da minha cabeça? É uma coisa da minha imaginação? Eu sei que é difícil acreditar que o Deus Todo-Poderoso possa falar conosco. Um Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, possa falar conosco. Mas se aceitamos Jesus como nosso Salvador, eu e você, nós temos que entender o que, querido? Que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. E ele deseja guiar a nossa vida em todas as áreas. Então, nós nunca podemos ter essa dúvida que Deus não vai falar conosco. Ele pode falar conosco de várias maneiras e nós vamos ver isso um pouquinho à frente. Ao contrário, querido, do que muitos pensam, Deus não fica sempre em silêncio. Ele ainda fala nos dias de hoje, mas talvez não do jeito que pensamos ou queremos ouvi-lo. Às vezes a gente está querendo ouvir Deus falar conosco presente em pessoa ou em voz alta, mas o Senhor, ele tem várias formas de falar conosco. Deus é criativo e fala de muitas maneiras diferentes conosco. Por isso, querido, que é muito importante aprendermos a conhecer e ouvir a sua voz. Por exemplo, ele pode falar comigo e com você através da Bíblia, da palavra de Deus, do nosso livro de regra, de fé e conduta. Ele pode falar conosco através de pessoas, usar pessoas para falar conosco. Ele pode falar conosco através dos nossos pensamentos. Ele pode falar conosco através de sonhos, como nós sabemos que ele falou com diversos profetas através de sonhos, como também através de profecias que alguém possa nos entregar. Então, o Senhor, ele tem várias maneiras de falar conosco. E é muito importante, querido, nós obedecermos e ouvirmos a voz dele quando ele fala conosco. Pois dessa forma, o que vai acontecer, querido? Nós estaremos cada vez mais íntimo dele. Cada vez nós estaremos mais próximo do nosso Deus. E cada vez mais os nossos ouvidos, eles vão estar o quê? Sensíveis e aguçados a ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E a terceira dica que eu quero te dar nesse dia de hoje, querido,
Se você quer crescer espiritualmente diante de Deus, confie no poder da oração. Anota isso aí, querido. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer que a oração tem poder? Quantas vezes você já ouviu dizer isso? Através de homens e mulheres de Deus, que a oração ela tem poder. E essas pessoas, elas não estão dizendo isso da boca para fora. Eu tenho certeza disso. Na maioria das vezes, né, elas estão dizendo isso por quê? Porque já sentiram o impacto da oração em suas próprias vidas. Já tiveram experiências com Deus através da oração. A oração, querido, é uma ferramenta poderosa para nos auxiliar em nosso crescimento espiritual. Creia nisso, anote isso daí. A oração é uma ferramenta importantíssima para o nosso crescimento espiritual. E ela também, querido, nos ajuda a encontrar a força e a esperança que nós precisamos no nosso dia a dia para vencermos as nossas batalhas. A oração é como se fosse a nossa respiração. Quando respiramos, não percebemos que estamos respirando. Você já notou isso? Que dezenas e milhares de vezes nós estamos respirando e não damos conta que a gente está ali respirando. Da mesma forma, querido, é orar. Isso deve ser uma expressão natural do quanto dependemos e precisamos de Deus de orar. Isso tem que ser uma ação natural minha e sua. E da mesma forma, querido, que a respiração é fundamental para a nossa sobrevivência. A oração também é tudo na nossa vida, pois sem ela não é possível crescer espiritual diante de Deus. Sem a oração é impossível nós conversarmos com o nosso Deus. E eu gostaria de te dar um exemplo para você ficar bem convicto acerca disso que eu estou falando. Elias era um homem como nós. E ele orou fervorosamente para quê? Para que não chovesse. E o que aconteceu? A oração dele foi ouvida diante do Senhor. E não choveu sobre a face da terra durante 3 anos e meio. E ele voltou a orar outra vez, pedindo para que houvesse chuva. E o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos com aquela chuva que caiu. Você pode acompanhar essa passagem no livro de Tiago, capítulo 5, nos versículos 17 e 18. A maioria das pessoas, querido, sabe que é importante orar. Eu costumo dizer que a oração é a ferramenta que move o coração de Deus em nosso favor. Eu vou repetir para você não esquecer. Eu costumo dizer que a oração é a ferramenta que move o coração de Deus em nosso favor. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em falar com Deus. Por quê? Porque elas acham que ele não as ouve. Elas vão entrar em oração para falar com Deus e Deus não vai ouvi-las. Elas oram 1, 2, 3 vezes. E como não vem uma resposta imediata da parte do Senhor, o que elas fazem? Elas desistem e ficam frustradas, porque elas não sabem esperar o tempo de Deus. Mas nesses versículos, querido, que lemos do livro de Tiago, capítulo 5, precisamente o versículo 17 e 18, nos mostra que Elias era uma pessoa normal, exatamente como eu e você, um ser humano de carne e osso, com suas limitações e com a sua total dependência em Deus. Mas o que ele fez, querido? Ele persistiu na oração, até que o milagre acontecesse. Por isso, querido, creia que desde a primeira vez que você apresentou uma causa ou um pedido a Deus através de oração, creia e tenha fé, ele está trabalhando em seu favor e fará o que for melhor para você, só que eu e você temos que entender que é de acordo com a vontade dele. Não é de acordo com a minha vontade, com a sua vontade. É de acordo com a vontade de Deus. Porque, como nós já vimos aqui antes, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E eu acrescento e não nos acrescenta dores. Amém?
E a quarta dica, querido, que eu queria te dar nesse dia de hoje, se você quer crescer espiritualmente diante do Senhor, concentre-se no que é realmente importante na sua vida. Outra chave muito importante para o nosso crescimento espiritual, sabe o que é? É eliminar o que não importa em nossas vidas e focar naquilo que realmente importa. Tem pessoas gastando tempo precioso em coisas que não vai chegar a lugar nenhum, que não agrega nenhum valor à sua vida pessoal, à sua vida familiar, à sua vida profissional, à sua vida espiritual. E elas estão gastando tempos preciosos em coisas que não agregam valor em nenhuma área dessa que eu citei aqui para você. Muitos de nós, querido, paralisamos muitas áreas das nossas vidas, inclusive a área espiritual. Sabe por quê? Porque nós perdemos muito tempo com coisas de pouco ou de nenhuma importância nas nossas vidas. E aí, quando gastamos muito tempo com essas coisas, o que acontece? Nós deixamos de nos preocupar com aquilo que realmente vale a pena e importa. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu para nós, para nos nortear acerca disso, que nós estamos aqui estudando hoje. Está ali no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o 4. Ele nos dá aqui uma palavra maravilhosa. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E ele continua, pois vocês morreram e agora a sua vida está contida com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma palavra aqui abençoadora nesse dia para mim e para a sua vida. Depois você pode dar uma lida no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 4. E aí, querido, quantas vezes na vida você se distraiu pensando nos problemas e nas coisas dessa terra? Amém? Quando estamos focados em coisas e pessoas que não são importantes para o nosso crescimento, o que acontece? E nem para os nossos objetivos, isso só nos atrasa e nos deixa mais distante da presença, das promessas e da vontade de Deus. E sinto muito em te dizer, querido, o diabo ele sabe muito bem disso, que quanto mais nós focamos em coisas que não têm nada a ver com Deus, que está longe da nossa vida espiritual, cada vez mais nós vamos nos afastando do Senhor. E por isso o que ele faz? Ele vive criando situações em nossas vidas. Para quê? Para atrapalhar o nosso foco e nos fazer tempo com coisas que não têm valor algum para nós. Por isso, querido, quando você estiver diante de desafios, que desafios surgirem em sua vida, o que você deve fazer? Concentre-se no que é real e importante para você. Porque quando estamos em desafios e em lutas, nós não podemos parar. Nós temos que continuar batalhando, lutando. Mas nós temos que focar naquilo que é primordial e principalmente nas coisas de Deus. E foque, querido, e confie em Deus. Por quê? Porque é Deus que sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. Mesmo que você não tiver certeza do que ele está fazendo ou para onde ele está te conduzindo ou te levando. Analise, querido, se tem algum impedimento para que o seu crescimento espiritual seja paralisado. E depois, querido, de você remover isso, esses empecilhos da sua vida, você estará no caminho certo. Para quê? Para viver da melhor forma possível e alcançar aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E a quinta dica, querido, que eu quero te dar nesse dia de hoje, se você quer crescer espiritualmente com Deus, creia que tudo é passageiro. Guarde essa palavra aí no seu coração. Independente das circunstâncias que enfrentamos
e das lutas que surjam no dia a dia da nossa vida. Nós devemos saber, querido, e ter essa certeza que elas, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Elas acabarão. Elas vão passar, dias melhores virão. E você pode tomar como exemplo várias situações difíceis que você passou. E essas situações ficaram para trás. O Senhor, ele te deu força, ele te deu sabedoria, ele te sustentou para você passar por todas essas dificuldades que você já passou. Enxerga a vida dessa maneira. É muito importante para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque nos ajuda a desenvolver a nossa fé diante do nosso Deus. Por mais que a sua situação, querida, esteja difícil, complicada, creia que isso vai passar. E o que ficarão são o quê? As lições que Deus nos ensinou durante esses momentos difíceis, de deserto, de prova, de dificuldade. São lições que vão ficar para as nossas vidas, para nós passarmos para os nossos filhos, para nós passarmos para os nossos irmãos. Quer um exemplo? O rei Davi sabia muito bem disso. Ele passou por problemas e que eram praticamente impossíveis em ter algum tipo de solução e esperança. O rei Davi passou por muitas guerras, perseguição, mas ele sabia, querido, que Deus era maior do que qualquer dificuldade ou guerra ou situação difícil que ele estivesse passando. E que o Senhor não o abandonaria em momento algum. Querido, eu quero te dizer que na minha vida e na sua vida não é diferente da vida do rei Davi. O Senhor nunca vai nos abandonar numa batalha. O Senhor nunca vai nos abandonar, independente da dificuldade que nós estejamos passando. E o rei Davi deixou uma palavra para mim, querido, e para você, no Salmo 30. Depois desse estudo, você lê com calma na sua Bíblia. Ele diz: cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E aí ele ainda dá uma palavra linda aqui, que eu sei que você conhece. O choro pode durar uma noite, querido, mas a alegria, ela vem pela manhã. Toma posse dessa palavra. E ele diz: quando senti seguro, disse, jamais serei. Então aqui ele está reconhecendo que quando ele, pela força do braço dele, ele se sentia seguro, ele diz: jamais serei seguro, a minha segurança, ela vem do Senhor. E isso que lemos aqui, querido, no Salmo 30, precisamente nos versículos de 4 a 6, significa o quê? Que não importa a provação que estejamos enfrentando ou passando na vida, Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa o quão difícil seja a sua situação, ela será passageira. Toma posse dessa palavra. E se você crê nessa palavra do Senhor e naquilo que está sendo ensinado aqui hoje, querido, Deus encherá seu coração de alegria e de fé. E você encontrará força para seguir em frente, superar e vencer todas as suas batalhas e todas as suas guerras. Nós precisamos aprender, querido, que o nosso crescimento espiritual vem por meio de quê? Anote isso aí. O nosso crescimento espiritual, ele vem por meio da fé em Cristo Jesus. Ele vem por meio da oração, da leitura da palavra, do jejum e da renúncia das nossas vontades. Mas eu sei também, querido, que não é tão simples praticarmos tudo isso para crescermos espiritualmente. Por quê? Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito a todo momento. Por isso, querido, nós precisamos perseverar se quisermos vencer em Cristo e com Cristo. Veja o que a Bíblia nos diz no livro de Gálatas, querido, capítulo 5, versículo 17. Vai reportar bem para você isso que nós estamos estudando aqui hoje. A carne deseja o quê? O que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Então, a minha vida e a sua vida é assim, querido. É um conflito da carne com o espírito. Porque o seu espírito, o meu espírito, eles desejam as coisas de Deus, mas a carne deseja fazer o que é mal e praticar o pecado. Mas nós podemos sim, querido, vencer a carne quando nós decidimos orar com frequência, frequentemente, quando priorizamos o reino de Deus e lemos a palavra de Deus. Então, esse é o meu convite, esse é o meu conselho para você nesse dia de hoje. Decida viver em vitória, decida vencer aquilo que vem te matando, te separando da presença de Deus, aquilo que vem deixando você de cabeça baixa, preocupado. Tome uma posição com Cristo Jesus, anda com Ele, priorize a sua vida espiritual como cristão. Creia, querido, que Deus te chamou para uma grande obra e que Ele vai te capacitar, assim como Ele me capacitou. Há meses e anos atrás, quando eu poderia imaginar estar aqui compartilhando com você um estudo como esse, de crescimento espiritual, sem chance, mas o Senhor, Ele me capacitou para poder estar aqui hoje, junto com você, praticando esse estudo aqui da palavra de Deus. E eu desejo, querido, que Ele faça muito mais com você, que Ele te faça mais do que vencedor em todas as circunstâncias e em todas as áreas da sua vida. É isso que eu desejo para você nesse dia de hoje, querido. Então, aí onde você estiver, que você puder, querido, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, querido, nós vamos orar para quê? Para o Senhor fortalecer essa palavra nos nossos corações. Mas antes, querido, de nós orarmos, eu gostaria de te lembrar o que, irmão Gilson? Das 5 dicas que eu te dei para você não esquecer, para você guardar isso em seu coração, para que isso sirva para o seu crescimento em Cristo e com Cristo. A primeira dica que eu te dei, querido, foi: tenha foco em Deus. Quando nós focamos em Deus, nós esquecemos focar em qualquer coisa do mundo. A segunda dica que eu te dei: aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não ouvimos outra voz e nem a voz do inimigo. A terceira dica que eu te dei, querido: confie no poder da oração. Como eu te falei, querido, a oração é a ferramenta que move o coração de Deus em nosso favor. A quarta dica que eu te dei: concentre-se no que realmente importa. Muitas das vezes estamos gastando tempo com um monte de coisas que não agrega nenhum valor nas nossas vidas. E estamos deixando de investir tempo na obra do Senhor e na palavra do Senhor. E a quinta dica que eu te dei, querido: creia que tudo é passageiro. Independente do que você esteja passando, creia nessa palavra, que tudo é passageiro. Agora, se você puder, querido, curva a sua cabeça, que nós vamos orar para entregar esse momento ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada e abençoadora que o Senhor nos concedeste, Pai amado, nesse dia. Obrigado por esse ensinamento, Pai amado. Obrigado por esses esclarecimentos que muito nos serviu, Pai amado, para nós cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor. Para nós buscarmos o nosso crescimento espiritual, para que cada vez possamos nos aproximar de Ti, Pai. Que essa palavra possa ter ido ao coração dos Teus filhos, Pai. E eles tenham recebido essa palavra em seus corações. Que essa palavra caia como uma semente frutífera e frutifique a 100 por 1 no coração de cada querido e querida que está aqui agora nos ouvindo, Pai. E que esse ensinamento, que essa palavra não fique apenas no campo da audição, mas que fique também, Senhor, no campo da prática. Que os Teus filhos possam ter guardado essa palavra em seus corações e colocá-la em prática em todos os dias das suas vidas, Pai. É o que eu te peço nesse momento. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.
Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje, querido? Palavra abençoada, palavra abençoadora, que abriu a nossa mente acerca de como devemos crescer espiritualmente diante do Senhor. Querido, o Senhor se agrada muito dessa sua atitude, de estar aí nesse horário, nesse domingo à tarde, buscando conhecimento, entendimento, crescimento na palavra de Deus, para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, da sua empresa. Pode ter certeza, querido, que o Senhor, ele se agrada muito dessa sua atitude. Portanto, querido, não falte aos estudos da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Todos os domingos, às 16 horas precisamente, nós estamos ao vivo aplicando esse estudo para que você cresça espiritualmente na sua vida familiar, na sua vida espiritual e na sua vida profissional. E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Fica ali em Anchieta, na rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado nesse dia de hoje e eu tenho certeza que terá uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração e para a sua família, que vai fazer toda a diferença na sua semana, no seu mês e no seu ano. Amém? Um beijão no seu coração. Muito obrigado por você estar aí até esse momento nos assistindo. E aí, onde que você estiver, querido, que você puder, você diga amém.